Boa noite, meus irmãos e meus amigos, a graça e a paz do Senhor para todos e para todas, amém? Quero convidá-los a abrir no livro de Neemias, no capítulo 4, e já lemos à tarde um pouco, mas fazer uma leitura ampliada, do verso 11 até o 14. Neemias é o livro daquele homem que foi chamado por Deus para reconstruir os muros de uma cidade, a cidade de Jerusalém. Esdras foi junto com ele. Esdras foi trabalhar especificamente na reconstrução do templo e dos serviços religiosos, das atividades religiosas da nação, e ele foi reconstruir o muro que havia sido derrubado, invadido. Neemias 4, de 11 a 14 diz assim: ao mesmo tempo, os nossos inimigos diziam: eles nem saberão quem os atacou. Quando menos esperarem, estaremos no pescoço deles e vamos matar qualquer um que encontrarmos pela frente. Com isso, a obra será interrompida. Os judeus que eram vizinhos deles alertaram: eles estão rodeando, daqui a pouco vão atacar. Ouvimos o aviso 10 vezes. Por isso posicionei os guardas nos lugares mais vulneráveis do muro e organizei o povo por famílias, equipando-os com espadas, lanças e arcos. Depois de inspecionar tudo, chamei os nobres, os oficiais e os demais e disse: não fiquem com medo deles, atentem para o Senhor, o Deus grande e temível, e lutem por amor de seus filhos, seus irmãos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Que Deus nos ajude e nos faça apreender esse texto, que nós vamos caminhar um pouco por ele, e o tema da nossa reflexão vai ser a participação das famílias na restauração da cidade. Como é que nós, como famílias, podemos de alguma forma ter a participação na melhoria, na restauração, na transformação de uma cidade que está caída, sem muros, ela está invadida por todos os lados, né? Por todos os lados. E esse tema, por demais adequado, famílias desafiadas nesse novo tempo, é um tempo bem complexo, bem difícil, e o nosso objetivo é que alguma coisa fique, no sentido de que a gente saia daqui com algum projeto concreto. O que é que eu vou fazer a partir de agora com o que eu recebi, ou com o que eu tenho recebido? Porque ninguém está aqui recebendo mensagens e lições sobre a família pela primeira vez. Todos nós já ouvimos outras coisas, né? E tem um panfletinho ali, esse aqui é de graça, não custa nada, viu? Cada um pode levar. Eu quero que você leve mesmo, até mais de um. E ele fala um pouco sobre esse projeto que a gente desenvolve, que chama-se Família. Invista nessa ideia. A gente investe em tantas coisas. E eu lembro de uma irmã em São Paulo, a gente conversando, batendo papo, ela disse: eu fui investir na Bolsa de Valores e eu perdi tudo que eu investi. Ela sem nenhuma experiência, né? Aí eu falei: não invista na Bolsa de Valores, minha irmã, vai investir na obra missionária, vai investir em um projeto que dura além do que a gente está vivendo aqui, dessa coisa palpável, visível, né? Existe um mundo além desse, e a gente nunca pode perder isso de vista, nunca. Por mais confortável que esteja se tornando o nosso mundo, por mais prático e tecnológico que esteja se tornando o nosso cotidiano, a gente não pode esquecer que tudo isso aqui passa. Um dia desliga e a gente passa, e a gente vai se encontrar com o Senhor. Então há vários projetos aqui, há vários programas dentro de um projeto: preparação de casais para o casamento, o nosso Irene Conjugal, que eu vou mostrar uma foto para os irmãos, terapia e aconselhamento familiar, o PAI, que é o programa de assessoria a instituições, escolas, igrejas e empresas. A gente também trabalha, eu sou capelão de uma empresa aqui na cidade, e o curso de formação para novos conselheiros, para criação de grupos de casais.
Eu penso que uma das coisas que pode ajudar muito a todas as cidades do mundo são as formações de grupos pequenos para casais, que se reúnem, seja semanalmente, seja quinzenalmente, seja como for. Então vamos lá, a participação das famílias na restauração da cidade. O texto a gente já passou um pouco por ele, caminhou um pouco por ele. Então Neemias foi chamado para reconstruir a cidade de Jerusalém na parte do muro, que ela sempre foi muito importante para o povo judeu, uma cidade especial, conquanto não seja hoje a capital. Aí ela estava sem portas, muros caídos, estava invadida pelos que passavam por ela. Era uma cidade sem fronteiras. No passado as cidades não eram como as nossas, elas tinham muros e elas fechavam as portas de noite. Reconstruir uma cidade é preparar um espaço sadio para que as pessoas vivam felizes, né? O que é uma cidade? A cidade nada mais é do que um conjunto de famílias. Famílias reunidas formam uma cidade. As famílias reunidas que moram nas casas. Então isso é uma cidade. Então o desafio de reconstruir uma cidade é o desafio de preparar um espaço cada dia mais sadio, para que as famílias possam viver melhores, para que possamos viver melhor. Nessa história nós vamos ver alguns pontos. Primeiro, a forte oposição dos inimigos. Quando eles perceberam que Neemias estava arrumando o muro, o pessoal da vizinhança ali, eles tinham um hábito, por exemplo, quando a gente estuda geografia bíblica, existe um termo que os vizinhos chamavam para a nação de Israel, que era o corredor das grandes potências, tá? Então em cima ficava a Assíria, embaixo ficava o Egito. Numa situação como essa, especialmente no que diz respeito a Jerusalém, muitas vezes os inimigos, o que é que eles faziam? Eles saíam lá da terra deles, iam brigar lá, já que estava desocupado mesmo. Então eles iam fazer confusão lá. Era como se você tivesse dois vizinhos que não se entendessem, que vivessem brigando. E aí, quando eles resolviam sair mesmo na tapa, os dois, cada um saía da sua casa e invadia a sua, tá? E lá eles brigavam, quebravam os móveis, os pratos, jogavam as panelas e tal. Quando terminava a briga, cada um ia para a sua casa estava inteirinha, e as deles estavam inteiras e a sua estava estraçalhada. Quando eles viram que Neemias estava lá para fechar as portas, reconstruir o muro, acabar com a festinha deles, eles disseram: não, a gente vai perder essa boquinha, né? Assim a gente vai ter que brigar nas nossas casas e nós vamos ter prejuízo. Então nós vamos começar a tramar, nós vamos fazer aqui algumas investidas para que esse projeto deles não funcione, não tenha êxito. A primeira coisa que aconteceu foi a forte oposição dos inimigos, a conspiração dos inimigos contra Neemias. A segunda coisa foi que Neemias não deixou barato, ele saiu para o encorajamento. Ele se levantou diante do povo: gente, não é assim não. Se Deus nos convocou para essa tarefa, nós vamos levar essa tarefa a cabo. Nós vamos levar esse projeto até o final. Nós não vamos deixar que esse pessoal nos assuste de jeito nenhum. A outra coisa foi o resultado final. Como foi que terminou isso? Tá? Então vamos começar falando, em primeiro lugar, da origem das guerras contra as famílias na cidade. De onde é que vem, onde é que começa a grande confusão que deságua lá na sua casa e na minha também? Algumas vezes a gente vê, de repente, na hora da mesa ou numa situação mais complexa dentro de casa, os nossos filhos fazendo coisas que a gente, onde foi que esse menino aprendeu isso? Eu nunca ensinei isso. Então, algumas vezes, coisas que acontecem dentro das nossas casas, elas não surgiram nas nossas casas, conquanto algumas sim, também, né? Mas o versículo 12, ele nos diz que de todos os lugares onde moram, subiram contra nós. Houve um complô. Aliás, essa história de tentar acabar com Jerusalém, com a nação de Israel, não é uma coisa nova, né? De jeito nenhum. Esses dias me deu aquele estalo assim, eu fui investigar e não fui ler, porque hoje a gente já vai direto no YouTube, né, que no Google, e ele já traz tudo mastigado.
A Guerra dos 6 Dias. Alguém aqui já ouviu falar na Guerra dos 6 Dias? Levanta a mão. Isso, a Guerra dos 6 Dias. A minoria. Então, para os outros fica o recado. Ponha lá no YouTube, Guerra dos 6 Dias, para você ver. É uma coisa inacreditável, meus irmãos. Uma coisa inacreditável. Depois que terminou a Segunda Guerra, que já haviam morrido milhões de judeus, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões de judeus, né? Aí 5 países árabes ali ao redor resolveram se juntar para todos eles juntos exterminarem de uma forma completa, total e final todo judeu que tivesse por ali. 5 países se juntaram. O exército judeu era pequenininho, menor do que todos eles juntos. Aliás, essa história não é uma história nova, mas algumas que a gente lia na Bíblia, mas não tinha registro na nossa história. 1946, final de 45, 46. Agora há pouco assim, né? Porque é a história recente. E sabe o que aconteceu? O que muitas vezes aconteceu nos textos que a gente lê na Bíblia. Os exércitos inimigos, eles se confundiram e mataram uns aos outros. E o Estado de Israel está lá, firme, forte, né? Os inimigos, quantos inimigos? E eu fico pensando, às vezes assim, tem cristãos, e eu respeito, que se levantam, não, a gente tem que fazer um levante, uma passeata, não sei o quê. Quando eu olho para a história do povo judeu e para a história do povo cristão, o que eu vejo é que nós sempre fomos vencedores numa resistência pacífica. A nossa vitória não vem das nossas armas e das nossas forças. A nossa vitória sempre veio das mãos de Deus. Sempre. 430 anos escravos no Egito. Qual foi o piquete? Qual foi a manifestação? Qual foi a passeata que aqueles escravos no Egito fizeram para serem libertos? Qual foi? Nenhuma. 300 anos de pisamento, não sei nem se existe essa palavra, né? Mas de sofrimento do povo cristão nos 300 primeiros anos. Nós éramos presos, nós éramos banhados de piche e servíamos de poste de iluminação para as festas do Império Romano. Éramos lançados às feras para servirmos de alegria para o pão e circo do povo romano. Qual foi o piquete? Qual foi a manifestação? Qual foi a greve? Qual foi a passeata que aqueles cristãos dos primeiros 300 anos da história do cristianismo fizeram? Nenhuma. Mas a mão de Deus veio lá e, num decreto, todo o Império Romano se tornou cristão, né? Tem suas vantagens, desvantagens, mas sempre houve isso. Sempre houve perseguição a quem ama a Deus, e conosco não vai ser diferente não. De todos os lugares onde moram, subiram contra nós. E a nossa história é essa. A nossa história, a nossa cultura judaico-cristã é essa, de perseguição, porque os valores de Deus nunca combinam com os valores deste mundo. Isso é uma coisa que a gente não pode fugir dela, está registrado na história. Primeiro lugar, algumas vezes as situações vêm de dentro de casa. Eu lembro do pastor Mauri Munguba, talvez alguns o conheçam aqui, né? Que é pastor batista, e ele foi meu professor. E numa das aulas ele disse o seguinte, ele é psicólogo também, ele atende algumas pessoas, e quando a pessoa conta a história dela, ele diz assim, que bom que ele tem uma família, ele vai conseguir sair dessa crise, que bom que ele tem uma família. Mas algumas vezes ele ouvia histórias de algumas pessoas, às vezes ouvia histórias de algumas crianças, que quando a pessoa terminava a história, ele dizia assim, que pena que ele tem uma família. Que pena que ele tem uma família. Porque muitas vezes a família forma, educa, ajuda, contribui, põe a pessoa para cima, mas algumas vezes a família deforma, a família faz mal. Eu estou ficando impressionado, e a gente viaja por aí, faz palestras e tudo mais, muitas vezes depois das palestras as pessoas nos convidam para conversar. Eu estou ficando impressionado com o número de revelações de abusos infantis que acontecem no nosso país.
É uma coisa assim impressionante. Gente também no consultório, gente no aconselhamento, eu fico impressionado. O pai, o padrasto, o tio, o avô. Porque a grande maioria dessas situações de abuso acontecem no espaço intrafamiliar, não é na rua. Alguém aqui já viu um abuso na rua, no meio da rua, na calçada? Não, eles acontecem dentro das casas. O pai, o avô, o tio, o padrasto, que deveriam estar cuidando, amando, abençoando, educando, formando, ajudando uma criança, estão abusando, deformando, talvez trazendo marcas que aquela criança vai ter muito trabalho ou jamais vai se livrar delas. Jamais vai se livrar delas. Então, algumas vezes, as grandes perseguições nesse mundo moderno acontecem no espaço intrafamiliar, dentro de casa, dentro de casa. Há famílias que formam, mas há outras famílias que deformam. Infelizmente, isso é uma realidade. Algumas vezes também vem dos amigos da escola, do trabalho e até situações da igreja, né? Paulo dizia assim lá em 1 Coríntios 15, 33, as más, vamos dizer juntos? Isso, aquela coisa, né? Os meninos aí bebendo todas, todo mundo sabe que o álcool em excesso ele faz mal. Todo mundo sabe que ele não só faz mal à saúde física, como ele é um dos maiores causadores de acidentes automobilísticos, acidentes de trânsito no nosso país. Ele causa muitos acidentes fatais, muitos jovens têm suas vidas ceifadas por causa do álcool. E às vezes os meninos estão por aí bebendo todas. Eu lembro que meu filho estava no ensino médio, acho que era no 3º ano, ele tinha 15 anos. E um dia ele disse: pai, chegou em casa e disse: pai, o único que não bebe na sala sou eu. O único. Eu disse: graças a Deus, por favor, hein? Você não vá se misturar com essa gentalha, como dizia o Kiko, né? Por favor, graças a Deus que ele não tem esses excessos. Mas algumas vezes assim, não, todo mundo, isso é bom, né? Vamos ver quem é que bebe mais, e mais uma, e não sei o quê, e termina a aula, e vão para os bares, e a situação é assim. Às vezes vem também de fora, às vezes vem da mídia, né? Que de forma devastadora tenta destruir os valores que Jesus chama de vida abundante, né? Vida abundante. Quanto mais a gente compra, menos vida abundante tem. Ele deseja para aqueles que o amam. Jesus deseja para aqueles que o amam. Eu tive um professor de ética, ele disse isso na sala de aula uma vez e eu nunca esqueci, né? O que é que a mídia faz com a gente? Muitas vezes, talvez não tenha acontecido com ninguém aqui, né? Mas quem sabe. Ele diz o seguinte: ela nos estimula para que a gente compre o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para mostrar o que não é para pessoas que a gente não gosta. Mas meu telefone, o telefone está funcionando, está ligando, está desligando, está passando mensagem, não, mas saiu aquele plus, saiu aquele X, saiu aquele Y e tal, e aí todo mundo tem, e tal, e eu preciso comprar, e parará, só porque aquela sua amiga chata tem, aí você tem que comprar também, que é para não ficar por baixo, Mas quantas vezes você não está nem precisando, mas viu a propaganda na televisão e tal, e divide isso aí quantas vezes no cartão, parará, no outro dia você está lá 8 horas da manhã com o cartão de crédito na mão, na porta da loja, esperando abrir para comprar aquele negócio, depois você leva para casa e diz: mas para que eu comprei isso? Não sei se já aconteceu com você alguma vez. Você compra um negócio, chega em casa e diz: mas para que eu comprei isso agora? Às vezes até pode precisar, mas para que eu comprei agora? Eu não estou precisando disso agora. Então muitas vezes o inimigo, ele atiça a gente, né? Atiça a gente para fazer isso. Os inimigos vêm de fora e eles vêm nos estimulando. O objetivo deles está descrito no versículo 8, qual é? Atacar Jerusalém e suscitar confusão. A gente vai para lá, e o que é que nós vamos fazer lá? Nós vamos fazer confusão.
Eu fico impressionado assim, com a linguagem desse texto, como ela é moderna, né? Essa coisa assim, se eu não estou gostando de alguma coisa que está ao meu redor, ao invés de eu me afastar, deixar para lá, não, a gente vai atiçar o negócio aí para fazer confusão e chutar o balde. O objetivo deles, pode conferir na sua Bíblia, no versículo 8, nós vamos para Jerusalém fazer confusão para que esse tal de Neemias, com esse pessoal que está aí com ele, não consiga arrumar o muro. Esse muro não pode sair, essa cidade não pode ser restaurada. No versículo 13 a gente vai ver agora a estratégia de Neemias diante dessa situação, porque ele ficou sabendo do que estava acontecendo, e ele já vinha. Os primeiros capítulos do livro de Neemias mostram um homem em oração, um estrategista. Ele olhou, ele passeou de cavalo pela cidade durante a noite, porque estava tranquilo, não tinha barulho de ninguém. Ele foi dos lugares altos, lugares baixos, todos os lugares onde o muro estava caído, onde as portas estavam queimadas. Ele foi investigando, aqui a gente vai fazer assim, aqui. Ele fez um levantamento geral, minucioso, porque ele não era aquele sujeito assim que vai... O livro de Neemias ele tem sido estudado, inclusive, por organizações e corporações que trabalham com liderança, porque é um excelente livro na área de liderança. Se você é líder que está aqui nessa noite, quer um manual bom para somar o que você já tem, o livro de Neemias é um excelente livro com princípios de liderança. O objetivo dele não era esse, o objetivo dele era mostrar a ação de Deus na história, mas ele tem princípios de liderança também, tá? Então, a primeira coisa, as famílias, quando os valores familiares são refletidos, que é o que nós estamos fazendo nesse fim de semana aqui, né? Analisados, vamos trabalhar o que é uma família, como é que a gente pode viver melhor em família, e quando esses valores são buscados, não é só ouvir, mas tentar praticar, a possibilidade de se reconstruir uma cidade de forma sadia são maiores, ou as possibilidades são maiores, de reconstruir uma cidade de forma sadia. Naturalmente que uma das grandes estratégias do mal é destruir as famílias, porque quando as famílias estão juntas, elas têm uma possibilidade de mobilização maior. Qual é uma das formas mais simples de se dominar uma grande população? É você individualizar, você partir em unidades. As unidades são muito mais fáceis de serem cooptadas, capturadas. Quando você tem valores que organizam um sistema, um grupo familiar, você tem mais dificuldade de penetrar naquele núcleo. Mas se você espalha todo mundo, e o que é que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo um mundo hedonista, individualista, egoísta. Cada um por si, Deus por todo, e salve-se quem puder. Mas veja que os valores cristãos, eles não são os valores do eu, eles são sempre os valores do nós. Mestre, ensina-nos a orar. Como foi que Jesus começou? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Veja que é o plural. Nós somos uma equipe, nós somos um time, nós somos um corpo. É impressionante, por exemplo, isso eu ouvi do Dr. Shedd, aquilo me chamou a atenção e depois eu fui investigar. Em nenhum momento, em nenhuma carta do Novo Testamento, nenhum dos autores diz que eu sou igreja. Não, eu não sou igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. A igreja de Cristo é formada por todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, né?
Eu sou a igreja. Não, você é no máximo um tijolinho, né? Nessa grande construção. Mas eu só sou igreja quando eu estou no nós, sempre no nós, no coletivo. E algumas vezes a gente está individualizando isso. Por isso que é tão importante isso que a gente vai ver nessa noite com relação a Neemias. Havia indivíduos, tá? Havia indivíduos ali, não havia? Mas o que é que Neemias faz? Como um líder de primeira linha, ele sabia que as famílias unidas fortalecem as defesas de uma cidade. Lá no versículo 12, a gente vai ver que Neemias pega as famílias e ele coloca nos lugares, na minha versão diz nos lugares vulneráveis. A outra versão, acho que a versão atualizada, diz nos lugares baixos. Ele não chama indivíduos para ajudar, ele chama grupos, famílias para ajudar. Onde foi que ele colocou essas famílias? Nos lugares baixos, nos lugares abertos. É nas brechas que entram as grandes crises. Não é verdade? Que é nas brechas que entram os nossos grandes problemas. Às vezes a gente pergunta assim: mas onde foi que essa amante apareceu? De onde foi que ela veio? Como foi que a gente entrou nessa crise financeira? Como foi que o nosso menino começou a se envolver com bebida, com álcool, com drogas? Como foi? É nas brechas. É nas brechas. Aquela coisa assim, né? Não, deixa para lá, né? A gente vai deixando. Nós, como pais, precisamos sempre de chamar os nossos filhos constantemente. Esse caminho não é um caminho bom. Porque na grande maioria dos casos, os nossos filhos não andam exatamente como a gente desejaria, né? Eu queria que fosse diferente, eu queria que meu filho fosse assim, né? É por isso que a parábola do filho pródigo está lá, para a gente aprender que os nossos filhos, eles têm autonomia. Chega uma hora que a gente não tem controle nenhum sobre eles. Eles vão para onde a gente não gostaria que eles fossem. Às vezes se envolvem com sujeira que a gente não gostaria que eles se envolvessem, como é a analogia dos porcos. Mas o que me chama mais atenção naquela parábola é na hora que o menino volta. O que foi que aquele pai disse para aquele filho? Quem lembra? O que foi que o pai disse para ele? Exatamente isso que está acontecendo aqui. Nada. Ele não disse nada. Ele só abraçou, beijou, botou um anel no dedo dele, um chinelo no pé dele, uma roupa nova nele, mata o bezerro cevado, prepara o churrasco, chama a banda de música que a festa vai começar. Porque esse meu filho e reviveu, estava perdido e foi achado. Quem ficou super chateado com a festa foi o irmão dele. É que muita gente compara assim com aquele crente perfeito, né? Nunca transgredi uma ordem tua. Meu Deus, esse homem devia ser muito infeliz, né? Nunca transgrediu. Eu não sei você, mas eu já transgredi algumas ordens do meu pai, né? Como eu disse hoje à tarde, a família que eu fui criado é uma família bem, assim, severa, tradicional. E lá em casa era proibido ir para o cinema. Bom, já falei de tarde que era proibido dançar, né? Mas também não podia festa nenhuma fora de casa. Proibido ir para o cinema, ó. E aí eu tinha dois amigos que eram assim, carne e unha, né? O Jorge e o Helder. E aí, rapaz, vamos para o cinema? Eu disse, rapaz, meu pai não deixa não. E eu fui para o cinema com eles. Imagina a culpa, né? Complexo de culpa. Eu ali assistindo o filme, né? 007, o espião que me amava. Eu acho que só alguém já assistiu esse filme aqui?
Pouquíssimos. Eu ali assistindo o filme é excelente, mas a culpa batendo lá, meu pai me pega aqui, eu vou apanhar, né? Mas aquele menino não, nunca desobedeci, nunca transgredi uma ordem sua. E eu não estou dizendo isso aqui para a gente sair transgredindo as ordens dos pais não, viu, irmão? Isso é só uma experiência. E ele ficou chateado porque ele não conseguia ver a vida com alegria. Ele não conseguia. Ele não conseguia se ver como filho. Ele se via como empregado, que batia o ponto e tinha aquele número de horas para trabalhar para o pai. O senhor nunca me deu nenhum cabrito. Ele disse: e eu vou te dar cabrito? Como é que eu vou te dar aquilo que já é teu, rapaz? Ele não entendia que ele disse: tudo que é meu é seu, você é meu filho. O que é meu é seu. Pegue um cabrito, 2, 10, chame seus amigos, faça um churrasco, faça a festa. Mas ele não sabia se alegrar com as boas coisas da vida. Ele não conseguia. Alguma coisa ele tinha lá dentro, alguma mágoa muito grande, amargura, ressentimento, culpa, sei lá o que, mas aquela coisa assim muito fechada, muito fechada. E então são brechas às vezes que entram dentro das nossas famílias, que a gente vai deixando e de repente se instala aquela amargura, né? Foi assim de repente? Não. Às vezes não vemos ou não damos às brechas a atenção que elas merecem. Neemias colocou as famílias na brecha. Ele não colocou pessoas, ele juntou famílias. Pode observar aí o versículo 12 e 13 que nos mostra isso. A terceira coisa que ele fez, ele municiou as famílias. Que foi que ele colocou nas mãos dessa família? Diz aí o versículo 13 e 14: organizei o povo por famílias, equipando-os com espadas, com lanças e com arcos. Ele colocou munição nas mãos das famílias. Ele não queria atacar ninguém. Não, Neemias não queria brigar com ninguém. O seu alvo, o seu objetivo era responder ao chamado de Deus para reconstruir a cidade, a segurança da cidade, os muros da cidade. Reconstruir os muros caídos, colocar as portas no lugar. Agora, ele percebeu que havia os inimigos que queriam atrapalhar aquilo que ele tinha recebido de Deus. Então ele disse: gente, é o seguinte, a gente vai ficar prevenido aqui. A gente não vai atacar ninguém, mas se atacarem a gente se defende. Se atacar a gente se defende. Que munições nós podemos colocar nas mãos das famílias, das nossas famílias hoje, para que a gente possa se defender dos ataques que nós estamos recebendo todos os dias? Nós precisamos de munição. E quem sabe esse seja um momento que a gente está recebendo munição aqui, né? Estamos recebendo algumas diretrizes, algumas coisas, mas vamos ver mais algumas delas. Que armas, né, as famílias precisam para restaurar a cidade? Primeiro, por mais simplório, por mais repetitivo que seja, sem oração não vai nada, mas não anda nada. A primeira coisa que nossas famílias precisam fazer é orar. Nós precisamos orar. Há um hábito muito antigo, e eu aprendi isso do meu avô, que tinha aprendido com meu bisavô, depois aprendi com meus pais dentro de casa, chamado culto doméstico. Talvez alguns conheçam com esse nome, outros possam conhecer com outros nomes. O que é o culto doméstico? O culto doméstico é aquele momento que a gente para em casa para orar e ter uma conversa rápida com as pessoas da família acerca dos valores de Deus. É todo dia. Eu sei que nessa correria, às vezes a gente sai num horário diferente, tem gente morando em cidades diferentes, essa coisa toda, mas quem estiver em casa, pelo menos precisa ter isso, ter esse espaço de oração, no qual a gente vai ter aquele momento. A comida está na mesa, tá? Quem foi que colocou essa comida na mesa? Foi o Senhor, e a Ele nós vamos agradecer nesse momento. Lá em casa a gente tem um livrinho devocionário lá na cozinha, todo dia, antes do café, antes de qualquer coisa, temos a nossa leitura,
Se alguém quiser falar alguma coisa, fala também. Se ninguém quiser falar nada, a gente ora, agradece a Deus, e aí o dia começa. Mas o dia começa depois de orar, depois da oração. Sem oração não vai. E eu não sei se todos sabem aqui, mas o dia 25 de abril é considerado o Dia Nacional de Oração pelas Famílias no Brasil. Ok? A outra coisa, os valores da palavra de Deus. Esses valores, eles precisam ser enfatizados. Sempre, lá em Deuteronômio 6, de 5 a 9, o autor fala sobre isso. Ensinar os valores de Deus à criança, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, segurando na mão, repetindo, nos umbrais das portas. Se você tem criança em casa, especialmente quem está aprendendo a ler, ponha versículos nas paredes. Esses pratos de louça que tem versículos, conhece, né? Ponha prato de louça. Porque menino, quando está aprendendo a ler, o que é que ele lê? Tudo. O que vê na frente ele sai lendo, né? Eu lembro do meu filho, que a gente ia de viagem, e aí ele perguntou para mim: ô pai, o que é ultada? Aí eu, ultada? Ele disse: onde foi que você viu isso, meu filho? E a gente ia na estrada, né? Acho que a gente ia para Fortaleza de carro. Ele disse: eu passei ali, tinha uma serraria, Dois Irmãos, ultada. Aí, é limitada. Ele aprendeu na escola que o L tem som de U, então para ele era ultada. Ponha versículos espalhados na sua casa, mesmo você seja já adolescente, mas o fato de ver, de ler todo dia. A gente tem lá em casa vários pratos desse de louça pendurados. Minha esposa gosta demais de coisa assim na parede e tal. A gente anda por aí, recebe quadros de versículos, põe lá na porta. É a nossa casa, a casa do Senhor, não é? Casa que Deus nos deu. E é muito importante que esses valores sejam sempre enfatizados, sempre, para crianças, para jovens, adolescentes e adultos. A gente nunca pode abrir esse espaço, porque o mal vem e ataca. E os relacionamentos sadios, famílias servindo a outros junto com outras, ou seja, grupos de casais e famílias que se juntem periodicamente para conversar sobre a vida, tá? Conversar sobre a vida. A gente tem aqui em Caruaru, já entramos no 8º ano, um grupo chamado Eirene Conjugal. Eirene Conjugal é um grupo de casais. Até o ano passado a gente se reunia toda quarta-feira. Esse ano, por causa das muitas atividades que eu e Rosélia estamos tendo, a gente colocou quinzenal. É um grupo de casais que se junta a cada 15 dias para a gente conversar sobre os valores da família à luz dos princípios dos valores cristãos. Estamos lá, direto, há 8 anos seguidos. E por onde eu passo, eu desafio as igrejas, os pastores, os líderes, os irmãos, criem grupos de casais. Nós queremos uma cidade melhor, nós queremos valores melhor, a gente tem que arregaçar a manga e fazer alguma coisa. A gente não pode ficar esperando pelo governo, o governo não vai fazer nada, ou faz muito pouco mesmo. Nós é que temos que fazer isso. Ao exemplo de Neemias, colocar as famílias nas brechas. Colocar as famílias nas brechas. Então, casais que se juntam para conversar sobre a relação familiar. Ali a gente chora, a gente ora. A liturgia é mais ou menos assim: a gente tem um cântico no começo, tem um momento de oração, a oração das cadeiras. Depois a gente tem uma reflexão. Nós estamos estudando agora uns vídeos do pastor Carlos Macode, chamado As 6 Metáforas de um Casamento Feliz. Então passa um videozinho de 30 minutos, depois abre para discussão sobre como é que está a família, ou o que é que você viu ali que pode lhe ajudar. Depois a gente tem um momento de oração e depois come, né? Porque crente, quando se junta, tem que comer. Não tem jeito, cada um leva uma bolacha, um bolo, um suco, um guaraná, tal. De vez em quando a gente comemora os aniversariantes, faz churrasco, faz viagem. A gente já viajou tanto por esse país, né? E assim, e a gente cresce juntos. O que me ajuda muito a prosseguir, porque eu já tive muitas vezes vontade de desistir, muitas vezes, não foram poucas,
Mas o que me ajuda é quando um casal chega perto da gente e diz assim: se não fosse esse grupo, eu já tinha chutado o balde há muito tempo. Eu já tinha mandado essa mulher embora. Eu já tinha me separado dela. Porque as crises que a gente enfrentou, aí eu digo: não, eu não posso parar. Eu não posso parar de jeito nenhum, eu vou prosseguir. Vamos em frente. Às vezes é cansativo, a gente chega tarde, um dia de atividade, você toma aquele banho e vamos lá. Quando a gente chega lá, que a gente começa a orar, cantar, trocar experiências vividas, gente, o Espírito de Deus renova a gente de uma forma que a gente volta, você vai cansado e volta reanimado. Então eu deixo esse grande desafio. Mesmo que não seja uma iniciativa da igreja, você quer começar alguma coisa no prédio onde você mora, com seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, faça isso. Você vai ajudar a melhorar a sua cidade, vai melhorar a cidade de Caruaru, ok? Em terceiro lugar, o encorajamento de Neemias, versículo 14. Vamos dar uma olhada no versículo 14, o que é que ele disse, né? Ele se levanta diante daquele povo que tinha recebido 10 mensagens. As mensagens eram as seguintes: eles não vão concluir, eles não vão terminar, eles não vão conseguir, eles não vão fazer o muro, eles não vão consertar as portas, eles não vão restaurar as cidades. É como se eles tivessem passado um WhatsApp assim, né, naquela época, para todo mundo. Gente, vamos, é aquela velha história, aquela velha máxima que diz o seguinte: se você repetir uma mentira 10 vezes, aí as pessoas começam a acreditar como se fosse uma verdade. Veja, 10 vezes é o que ele diz aqui, no versículo 12. Eles mandaram 10 vezes o aviso: não vão conseguir, não vão conseguir, não vão conseguir. E não é assim muitas vezes ao nosso redor, não é isso? Ai, que vida difícil, meu Deus, não tem jeito, é pouco dinheiro, é problema, e é um povo muito difícil, e as coisas não andam, e a economia está ruim, e o país vai quebrar. A gente só escuta notícia ruim. Mas espera aí, mas a fé cristã, ela não é um contraponto a tudo isso? Ou não é? É ou não é? Claro que a gente tem os nossos temores, não resta dúvida. Mas a fé cristã, Neemias se levantou, sabe o que ele disse? Olha aqui no versículo 14: não fiquem com medo deles. Não fiquem com medo deles. Tem uma coisa bem interessante, né? Eu nunca contei, mas dizem que a Bíblia tem 365 vezes a expressão, vamos dizer juntos? Mais uma vez, ficou muito ruim, muito fraco. Qual é a expressão? Não temas. Uma para cada dia do ano, né? Hoje a gente precisava ouvir um não temas. Por quê? Porque nós somos ansiosos. Por isso que Jesus diz, que Paulo diz, que Pedro diz: não estejais ansiosos, porque a ansiedade é algo que nos contamina. Nos contamina. E aí Neemias fala: não tenham medo. Gente, é o seguinte, eu estou aqui para dizer para vocês que vocês não tenham medo dessas más notícias que estão aí, não. Ok? O que mais? Atentem para o Senhor. Atenta para o Senhor, o Deus grande e temível. Lutem por amor de seus irmãos, filhos, filhas, mulheres e suas casas. Atentem para o Senhor. Quem sabe ele diz assim: gente, vocês se lembram que a gente viveu 430 anos escravo lá no Egito? Quem foi que tirou a gente de lá com mão forte, braço poderoso? Foi o Senhor. Vocês se lembram que a gente chegou diante do Mar Vermelho e tinha aquele marzão na nossa frente e atrás vinha o exército egípcio com Faraó? Vocês se lembram? E que o mar se abriu e a gente passou a pé enxuto. Vocês se lembram quando a gente chegou diante da cidade de Jericó, que tinha um muro enorme lá e a gente estava querendo conquistar aquela cidade, e a gente simplesmente rodeou a cidade 7 vezes e bateu lá quebrou uns potes de barro, né? E as muralhas caíram. Só para falar 3 exemplos, né? Como que Neemias diz: gente, olhe para a sua história, vamos olhar para a nossa história, a história do povo de Deus e a história do povo cristão.
É uma história de superação constante. Não tem vida fácil para ninguém, não. Ele não está dizendo isso. Não tem vida simples para ninguém. Não existe isso. Mas existe esperança, confiança, superação. Olhem para o Senhor e vamos lutar. Vamos lutar por quem? Nossos irmãos, filhos, filhas, mulheres, nossas casas. Ou seja, está falando, vamos lutar pela família. E eu creio que o grande desafio nosso, né, nesse dia aqui ou nesses dias aqui, são esses desafios desse novo tempo. Vamos lutar? Vamos. Vamos dar as mãos? Vamos. Não tem mais. A outra coisa que ele diz, lembrai-vos do Senhor. A história com Deus, não era a primeira vez que eles estavam em situação difícil. Você pode estar numa situação difícil hoje, e eu garanto que não é a primeira vez, nem vai ser a última. É a boa notícia que eu trago. Não existe essa vida fácil que a gente vê aí na internet, na televisão. Isso é ilusão, ilusão de ótica. É a tentativa de nos seduzir para o consumo. Não existe, mas existe uma vida confiante de que Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa. E em julho do ano passado eu fui com Rosélia para o Oásis, lá em Fortaleza. O Oásis é um espaço assim especial para pastores e missionários. 13 dias de cuidado com aconselhamento, terapia, natação, uma série de coisas. É um momento assim da gente se renovar. E mandem o pastor Paulo e a esposa dele para lá, viu? Vale a pena, é um investimento que a igreja deve fazer nos seus líderes. Aliás, todos os pastores presentes aqui, o pastor Edmilson também. E uma coisa que eu aprendi ali, quando é para amar as pessoas, Deus paga a conta. Quando é para amar as pessoas, Deus paga as contas. Eu queria tanto ajudar fulano, mas eu não tenho dinheiro. E eu lembro de um irmão que disse, eu queria tanto que Deus me desse dinheiro para comprar uma van, para eu poder transportar os irmãos para a igreja e tal. Ele tinha um carro, mas ele queria uma van. Mas por que você não começa transportando nesse carro que você tem, né? E as experiências que a gente tem vivido, e as experiências que aqueles irmãos passaram para a gente, tinha gente de vários lugares do mundo, inclusive, são experiências realmente, gente, o Senhor é o nosso Deus de geração em geração, né? É o Deus que nos sustenta, é Deus que cuida de nós. E se a gente vê alguém com alguma necessidade, a gente pode também se envolver no suprimento dessa necessidade, nessa busca por ajuda. Então eles tinham uma história com Deus, e essa história, a tradição oral entre o povo judeu sempre foi muito forte, e não só a oral, mas a escrita também. Mas a oral também era muito forte entre eles. Eles estavam numa situação difícil, saída do Egito, Mar Vermelho, Jericó e tudo mais, como eu já falei. E ele diz, pelejai por vossos irmãos, filhos, filhas, mulheres e as vossas casas. Então é hora de agir, é hora de nos juntarmos para agir, fazer alguma coisa, tornar algo concreto no nosso cotidiano familiar. A gente não pode ficar esperando que o papai e a mamãe resolvam os nossos problemas de família, esperando que o governo resolva, ou que até a própria igreja resolva. A gente precisa sair na frente. Claro que a igreja também é um braço nisso, mas a gente precisa agir, lutar, se envolver na ressurreição das famílias e da nossa cidade, como eles fizeram. E aí a parte mais saborosa dessa história é a frustração do inimigo. Podemos dizer um amém, né? O versículo 15, ele nos diz assim: nossos inimigos descobriram que nós sabíamos de todos os seus planos e que Deus havia frustrado a sua estratégia. Neemias agiu, ele se levantou, ele traçou uma estratégia, ele teve planos sistemáticos para que aquilo acontecesse, sim. Mas ele tinha a consciência de quem tinha feito aquilo era o Senhor, e quem tinha frustrado o plano do inimigo era o Senhor. No versículo 15 nos diz isso: Deus frustrou
o desígnio deles, foi a mão do Senhor que fez aquilo. E o resultado, aí eles voltaram para os muros, para a cidade, continuaram a obra, e o versículo 15 do capítulo 6 nos diz que o muro foi acabado. Vire aí a página da sua Bíblia, se você está com ela, e veja no capítulo 6, versículo 15, que diz assim: a construção dos muros foi concluída no dia 25 do mês de Elu, e foram 52 dias de trabalho. Amém. Neemias recebe uma missão, recebe uma tarefa: reconstruir os muros de uma cidade que haviam caído. Ele, na sua estratégia, envolve famílias para fazer isso, e essa estratégia tem êxito, porque ele envolveu as famílias. O muro foi reconstruído, o muro foi concluído, a missão foi cumprida, a obra foi terminada, e ele dá todo esse louvor, e esse mérito e essa honra a Deus. E o nosso desafio também é esse: para que haja uma cidade melhor, é necessário que as famílias confiem no Senhor, que as famílias se juntem para ajudar umas às outras e trabalhem na defesa dos valores do Senhor. As famílias juntas naquelas brechas impediram que o inimigo avançasse, entrasse, destruísse, atrapalhasse todo o projeto. Então, meus amados irmãos, nesses dias modernos, nesses dias em que nós estamos vivendo, se a gente quer fazer alguma diferença, a gente precisa se juntar, criar núcleos, criar bases, criar estratégias. Tem uma, deixa eu ver se tem aqui, a primeira imagem, por favor, Sara, por favor, coloca a primeira imagem aí, desse PowerPoint. É a imagem de um grupo? Põe aí, por favor. Isso, esse é o nosso grupo, que chama-se Eirene Conjugal. O que é Eirene Conjugal? Eirene é uma palavra grega que quer dizer paz, harmonia, bem-estar, prosperidade. É o equivalente ao Shalom do Antigo Testamento, o Eirene no Novo Testamento. Esse é o grupo que a gente se reúne a cada 15 dias para cantar, para orar, para refletir, para sorrir, para chorar, para celebrar conquistas, para chorar por desempregos, gente que foi demitida, chorar por os filhos que estão se afastando dos caminhos do Senhor, se alegrar por filhos que estão voltando para os caminhos do Senhor. E a gente está ali junto, nós estamos juntos. Eu sempre digo o seguinte, por onde a gente anda: se alguém, de vez em quando vem um casal para querer participar, eu digo, aqui só tem um critério que a gente não aceita participar do grupo: são os casais perfeitos. Se você for um casal perfeito, por favor, não venha para cá, porque vai estragar o grupo. Todos nós aqui somos imperfeitos. E eu quero deixar nessa noite esse desafio prático, que não seja mais um momento assim, ouve e a gente leva para casa. Se você tem dificuldade com liderança, mas chame mais alguém para se juntar a você. Vamos criar grupos de casais que se ajudem. O Gary Chapman, ele diz no seu livro sobre comunicação familiar, que a família, ou os valores da família, os projetos familiares de uma igreja, não pode ser o segundo projeto, tem que ser sempre o primeiro, porque a família é o que forma a igreja. O que é uma igreja? É o conjunto de famílias. Como a cidade é o conjunto de famílias. A família é a célula mãe de qualquer sociedade. Isso é o meu desejo para todos que aqui estão nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter um momento de oração. Você pode ficar de pé, por favor? Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Pedir a Deus que alguma coisa possa ficar no seu coração, na sua mente, dessas nossas reflexões de hoje. O que eu sempre peço a Deus é que eu seja só um canal, para que o que vem dele passe, que eu seja totalmente esquecido. Como eu disse hoje à tarde, eu só quero ser um inútil, nada mais.
porque sendo assim é a graça do Senhor que vai nos alcançar, ela que vai chegar nas nossas casas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos aqui, tempo de reflexão, tempo de busca dos teus valores, de meditação nos valores da família à luz dos teus princípios. E eu quero te agradecer por essa igreja, pela vida do pastor Paulo, de Luzeni, sua família, todos os líderes da igreja aqui presentes, que a tua graça repouse sobre cada um de nós. E nós queremos suplicar que ao modelo de Neemias nós possamos ter essa sensibilidade, que nós precisamos estar nas brechas, nós precisamos colocar casais e famílias nas brechas, para que a estratégia do inimigo de destruir a cidade não seja uma estratégia que tenha êxito, mas que tenha êxito aquilo que vem do seu coração, como foi o modelo de Neemias. Aquele homem que obedeceu, foi em frente, bolou o plano, teve a estratégia, e a sua estratégia, abençoada por ti, foi uma estratégia exitosa. Ele teve sucesso, e nós queremos pedir que seja assim também, com todas as famílias presentes aqui, neste lugar, nesse congresso, e abençoa a continuidade dele no dia de amanhã. Oramos em nome de Jesus, amém, amém. Pode assentar, pastor. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Marcos, que nos abençoou nesta tarde e nessa noite. E amanhã nós estaremos também, continuando pela manhã, nós teremos, sei que os irmãos terão as suas atividades nas suas igrejas, mas nós teremos ainda a continuação com o culto da manhã. Depois vai ter EBD, mas o culto vai ser uma parte do congresso, e à noite também, onde nós estaremos continuando essa jornada, né? O pastor hoje trabalhou em Neemias, eu vou estar trabalhando em Noé e em Josué, né? E assim Deus tem colocado coisas nos nossos corações para edificar as famílias. Nós tivemos, para esse mês de maio, nós tivemos o passeio da família, que foi assim surpreendente, foi uma bênção. Quem foi grandemente abençoado. Nós tivemos ali mais de 200 pessoas na chácara Sancal, e foi assim momentos muito maravilhosos na presença do Senhor. Hoje iniciamos este congresso, estaremos com os casais durante todos os cultos, dirigindo também os cultos, e não é apenas pelo mês da família, mas nós devemos estar investindo sempre em nossas famílias. Aqui na nossa igreja, sempre o primeiro domingo do mês é voltado para a família, com mensagens para as famílias. Você faz parte de um pequeno grupo multiplicador, vá a um grupo ou se aproxime daqueles já existentes, que nós estaremos só trabalhando sobre família esse mês. Trabalhamos quinta-feira família, lugar de amor. Vamos trabalhar agora família, lugar de alegria, família, lugar de paz, família, lugar de perdão, e vamos encerrar o mês com família, lugar de esperança, porque nós precisamos de esperança para continuar, para prosseguir e para vencer. Nós também, Deus nos desafiou a começarmos uma classe de casais na escola bíblica dominical, e também tem sido uma bênção. Estamos ainda iniciando, tem poucos meses, 2 meses só que começamos essa sala, mas Deus tem nos abençoado, né? E assim, como o pastor estava dando a ideia para outras pessoas, Deus nos abençoou ao ponto da gente querer realmente abençoar as outras igrejas. Quando nós pensamos neste congresso, o intuito foi esse, de convidar as igrejas aqui da associação, da região. Falamos com os pastores sobre essa programação, porque nós temos visto que as famílias têm sido muito atacadas.
E nós como igreja, olha quantas igrejas hoje nós temos aqui representadas. Vocês podem levar para suas igrejas, para que possam lutar por elas. Em breve, bem em breve, nós estaremos também iniciando um pequeno grupo de casais jovens, né? Porque esses mais jovens são aqueles que passam as maiores lutas. Eles estão sendo muito influenciados, estão vivendo um momento muito difíceis na sociedade que nós estamos vivendo. Eles estão inseridos na faculdade, e na faculdade, pastor Marcos, é uma coisa terrível, né? Quando a gente começa a estudar, é assim, é uma coisa tão escancarada e tão aberta para que tudo que é correto, ou valores familiares ou bíblicos, caiam por terra. Então esses jovens precisam mais do que nunca de ajuda. E eu costumo dizer assim, que a igreja deve ter os olhos voltados muito para os jovens, porque eles passam muito mais lutas e tentações do que nós que somos adultos. E para os casais jovens, porque o que eles têm ouvido no mundo hoje é que se não der certo, separa. Então a gente tem que estar dando força, firmando esses casais, para que eles possam vencer em nome de Jesus. Nós teremos ali fora, a gente tem uma cantina com lanches gostosos, e queríamos convidar você para participar. É apenas para a gente cobrir os gastos do congresso, né? Então os irmãos estão lá para receber vocês assim, com muito carinho, com muito amor, e vocês poderão participar também deste momento de comunhão. Como disse o pastor, quando tem crente tem que ter comida no final, não é verdade? Então assim, estaremos juntos mais uma vez, e nós agradecemos. Queria agradecer, né, os pastores, principalmente o pastor Edmilson, trouxe uma parte da igreja lá de Agrestina, da Memorial, que ele está como pastor interino, né, vieram aqui, e outras igrejas, nossas congregações, o pastor Otaviano também veio, um bom número ali da nossa congregação de Rosanópolis. Estamos muito felizes, porque quarta-feira nós estávamos juntos, né, também a de Altinho, que não pôde estar agora, nessa tarde e noite, mas estivemos juntos, e que esse laço possa crescer cada vez mais, para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus, né? Então nós só temos que agradecer e pedir a Deus assim, que Ele abençoe as nossas famílias, que Ele possa colocar em nossas mãos as munições, para que a gente possa viver e vencer nesse novo tempo, para a honra e glória do seu santo nome. Às vezes eu costumo dizer que, como famílias, às vezes o povo sai tão azedo, com a cara tão triste para ir para uma igreja, ou para fazer alguma atividade, que o povo diz assim: rapaz, você é um povo triste, eu que não quero ser. Nós devemos ser o povo mais alegre da terra. Nós devemos mostrar que o plano de Deus realmente ele tem resultado. Então nós assim agradecemos a cada um, e quem puder nós convidamos para continuar conosco amanhã, pela manhã às 9 horas e às 18 horas à tarde. Que Deus possa abençoar a todos, e o pastor Paulo vai encerrar esse momento. Amém, irmãos? Nós vamos ficar de pé e agradecemos aos pastores que estão aqui, né, os líderes que estão aqui. A presença de vocês foi muito importante para nós, e temos certeza que Deus vai continuar abençoando. Esse talvez seja um primeiro momento, um segundo momento, um terceiro momento, mas Deus quer que isso se transforme, né, em momentos especiais na vida das nossas igrejas. Vamos dar as mãos e vamos terminar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar, e que esse estalo deste congresso possa ser refletido muito, muito nas nossas igrejas, não só nessa igreja, mas nas igrejas aqui representadas. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o objetivo deste congresso, Pai, foi abençoar igrejas. Tivemos algumas poucas igrejas reunidas aqui, a nossa igreja também não teve muita gente dela, mas Pai, te agradecemos, porque as palavras aqui faladas, Senhor, os exemplos aqui contados, todos eles, ó Pai, servem e servirão para que nós possamos atuar em nossa igreja, mesmo que um trabalho de formiguinha diante desse trabalho de gigantes, ó Pai, que existem contra nós,
mas temos a certeza que essas formiguinhas que somos nós, cremos num Deus que é muito maior do que os gigantes que querem nos derrubar. Ó Deus, nos abençoa, nos guarda, nos orienta e traz sobre cada um de nós aqui o desejo e a vontade de trabalhar pela família, onde quer que nós estejamos, sempre pensando em Ti, sempre Te buscando, ó Pai amado, os casais que estão com dificuldades, para ajudá-los. Ó Pai, nos ajuda nessa tarefa, que é difícil, mas sabemos que é vitoriosa, porque se fizermos em Teu nome, Tu nos darás a vitória. Deus nos abençoa a vida do presidente da nossa associação que está conosco, abençoa a vida dele, da sua igreja, do pastor Otaviano, ó Pai, de outros pastores que não estão aqui, mas igrejas que estão aqui. Ó Deus, nos ajuda, para que possamos vencer esses vendavais dos tempos modernos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.